Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de carnaval de 2 andares. Vamos começar tingindo o nosso chantilly com a cor amarelo da Arcolo, um corante em gel. Eu apliquei apenas uma pequena quantidade do corante amarelo, para ficar um amarelo clarinho mesmo, porque nós vamos continuar a pintura com a bombinha, certo? Então é um tom de amarelo bem clarinho. Antes de começar o nosso trabalho, eu vou aplicar a pré-camada com o chantininho, certo? Para colar todos os pedacinhos de bolo que ficam soltando. Então a pré-camada é importante para, além de retirar os pedacinhos de bolo, os farelinhos de bolo, ela também faz com que o bolo fique nivelado e retirar as imperfeições. Agora nós vamos aplicar o nosso chantilly amarelo em todo o bolo, sempre de baixo para cima, até cobrir todo o bolo. Então agora, depois de ter aplicado o chantilly no bolo todo, nós vamos fazer o alisamento, certo? Com a espátula, eu vou girando a bailarina e vou retirando os excessos. Agora, utilizando a espátula de alisamento, nós vamos somente encostar no bolo e girar a bailarina. Eu não quero retirar o chantilly, eu quero alisar o meu bolo. Então, eu não faço força, ó. Eu só tô com a espátula encostada e girando a bailarina. Certo? Para alisar a parte de cima do meu bolo, eu vou deixar a espátula parada no centro e vou girar a bailarina. Agora, para fazer a textura, nós vamos utilizar essa espátula de textura. Eu escolhi essa que tem um serrilhadozinho assim, ó. E aí, da mesma forma que nós alisamos o bolo, eu vou só encostar a espátula no bolo e vou girar a bailarina. Para fazer as quinas do bolo, depois de ter feito toda a textura, eu vou somente encostar a espátula delicadamente e puxar para o centro. Sempre limpando a espátula, certo? Encosto, puxo para o centro. Encosto e puxo para o centro. Então agora, para finalizar com o amarelo, eu vou utilizar o pó para decoração da Sugar Art, amarelo damasco. Já fiz a misturinha aqui com o álcool cereais e vou aplicar em todo o bolo. Sempre com o movimento de varrer. Agora eu vou aplicar somente um pouco de glitter dourado nesse amarelo, certo? Já que é carnaval, então vamos usar brilho. Utilizando a bombinha ao contrário, eu vou dar pequenas borrifadas em todo o bolo. Coloca a bailarina para girar. Agora nós vamos fazer o andar do nosso bolo, utilizando o isopor. E eu pego um pouquinho de recheio e vou aplicar aqui, ó, diretamente na bailarina, certo? Esse recheio vai fazer com que o nosso isopor não ande. Eu dou uma leve pressionada para ele firmar. Eu vou tingir agora o nosso chantilly utilizando esse corante rosa da Arcolo e o rosa neon da Mix.
Agora vamos fazer o mesmo procedimento do bolo verdadeiro, aplicar o chantininho em todo o bolo, em todo o isopor, de baixo para cima, o alisamento começando por cima, a espátula parada e o que eu estou girando é a bailarina. Usando a espátula de alisamento, nós vamos retirar o excesso e alisar o bolo. Agora nós vamos aplicar o glitter rosa, rosa pink nesse bolo. Da mesma maneira, utilizando a bombinha ao contrário. Então, agora que aplicamos o glitter no bolo todo, nós vamos transportar esse bolo para cima desse. Muita gente se pergunta como é que faz isso para não manchar o chantininho, né? Para isso, nós vamos utilizar apenas um palito de churrasco e eu aconselho que seja o palito de bambu, porque o palito de madeira ele quebra com mais facilidade. O de bambu é bem mais resistente e aí não corre o risco de quebrar, certo? Para fazer, nós vamos perfurar o bolo. Firmou bem aqui o bolo, o palito no bolo. Vou deixar bem firme o palito no isopor. E vou arrastar o meu bolo, ó, de um lado para outro, até ele soltar daquele recheinho que a gente colocou embaixo para começar, certo? Então, eu vou girando para um lado, para o outro. Até eu ver que ele está completamente solto. Certo? Então, dessa maneira, eu consegui remover o bolo de isopor sem danificar e sem borrar. E ele está perfeito, certo? Agora é só aplicar em cima do bolo verdadeiro. Centraliza. Então, depois que eu centralizei o bolo em cima do outro, eu dou uma leve pressionada somente para ele fixar, certo? E aí, delicadamente, eu vou girando o palito até ele sair. E agora nós vamos decorar o nosso bolo de carnaval. Aqui eu tenho já a personalização pronta. E aí é só aplicar no bolo à sua maneira. Então tá aqui o nosso bolo de carnaval pronto, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.